problema que eu vejo... Aproveitando a sua experiência como promotor, falar um pouco da ação do Ministério Público. O Ministério Público ele tem, a própria mídia divulga uma série de ações visando o combate à corrupção, às vezes com o apoio da Polícia Federal, às vezes atuando com o apoio de outras polícias, da Receita Federal, estadual. Existe, sim, uma preocupação muito grande, existe uma atuação muito forte, eu entendo até que traz muita esperança para a sociedade, da atuação do Ministério Público, tanto no âmbito criminal, de tentar de alguma forma combater a corrupção, como no âmbito também civil, da improbidade administrativa, essa série de ações que o Ministério Público promove para tentar de alguma forma retirar direitos políticos de pessoas que praticaram atos de corrupção. Então tem uma série de... um embate muito forte. Mas uma coisa que me preocupa muito é que eu acho que o sistema é um sistema que favorece a corrupção. O sistema, ela permite que essas pessoas que estão praticando corrupção no Brasil, estão praticando há muito tempo, há décadas, continuem a praticar corrupção. Elas são o sistema mais ou menos que blinda essas pessoas. Nós estamos discutindo aqui atos absurdos que foram praticados, por exemplo, por senadores, empregar familiares, uma série de coisas. Eu tenho a certeza, porque atuo na área criminal, eu tenho a certeza que muito dificilmente um senador desse um dia virá ser preso por esses atos que ele pratica. O anseio da sociedade é o anseio de que essas pessoas sejam punidas efetivamente. E sejam punidas não apenas perdendo aquele dinheiro que elas se apropriaram do Estado, mas que elas sejam punidas também como um cidadão comum é punido quando ele vai no supermercado e subtrai alguma coisa. Quando o moço que subtrai um tape de um carro é punido quando ele pratica essa conduta. Então, quer dizer, hoje nós falamos de tentar uma mudança da sociedade, uma mudança coletiva do pensamento da população. Mas vejam, olha a distância que existe entre isso e a efetiva certeza de que nós vamos ter punição. Por exemplo, que nós vamos ver um senador desse que emprega toda a família, emprega todo mundo preso. Essa pessoa não vai ser presa. Existe uma blindagem do sistema para essa pessoa. Isso limita a possibilidade de atuação. Se nós tivéssemos a possibilidade de processar esse senador já em primeira instância, sem que ele tivesse o foro privilegiado, sem que ele tivesse todo um mecanismo de resguardo da sua figura, que já falaram não é comum, se nós tivéssemos isso, talvez nós tivéssemos a esperança que um promotor pudesse propor uma ação contra um senador desse e que um juiz de direito mais engajado e mais de acordo com os interesses da sociedade pudesse, por exemplo, decretar uma prisão de um senador desse para que ele parasse efetivamente de praticar esses atos. Mas isso no Brasil é impossível. Podia ser um exemplo. Podia ser um exemplo. Mas talvez acho que o problema não seria nem tanto a ausência de leis, né? Não é a ausência de lei. Disse muito bem, as leis brasileiras, o arcabouço... Sem dúvida. Legal, né? Ele é bastante sofisticado e tenta coibir todas essas situações. O problema vamos dizer assim, generalizar, um problema cultural, uma prática que está enraizado de alta a baixo e que demora bastante para transformar. Eu particularmente sou otimista, com cautela, eu acho que essa transformação está ocorrendo. Mas é algo que demora, é algo que não se dá de um momento para outro, né? Também eu acho que é uma certa, não digo conivência, mas uma certa tolerância da sociedade em relação a essa prática, talvez por não se dar conta da dimensão dessa corrupção, o que ela acarreta em termos práticos, né? É um instituto, eu não me lembro exatamente o nome, que realmente faz o levantamento da questão da corrupção em diversos países e tal. E daí fizeram um estudo de que a cada 50 mil reais desviados são responsáveis pela morte de uma criança, pelo menos, porque seria aproximadamente o valor para investir em saneamento básico, de tal forma que não houvesse essas mortes. Então, com isso, acho que fica mais fácil a gente mencionar que essa prática tem, sim, consequências. Quer dizer, esse dinheiro que é roubado implica na morte de pessoas. Então, acho que quando as pessoas começarem a se dar conta disso, talvez isso comece a mudar, né, essa postura. Essa relação não é visível para as pessoas, né? E o que a gente percebe é que elas tentam tirar a vantagem, né? Seja o senador, ou seja, a pessoa comum, de uma situação. Bom, porque todo mundo faz, eu também faço, né?
E a lei, embora ela seja muitas vezes uma boa lei, não basta, né? O Roberto da Mata, que estudou esse assunto, nitidamente falou sobre o jeitinho brasileiro, ele comentava, olha, em países europeus ou nos Estados Unidos, as pessoas não entendem uma lei que é feita para ser sistematicamente desrespeitada. Como tem no Brasil, a coisa da lei que pega e da lei que não pega, né? Para a gente falar dessa última, da lei do tolerância zero com álcool. Então a lei não pegou porque as pessoas não levaram ela a sério, ou porque não há possibilidade de punição. Em outros países isso não as pessoas não entendem por que uma lei é feita para não ser respeitada, principalmente leis que são claramente para garantir o bem comum. Benéficas, né? Benéficas, não são leis para nesse caso, houve efetivamente uma diminuição do número de acidentes de trânsito depois da aplicação dessa lei, né? Mas, assim, aí há toda uma discussão aí, se pode ou não aferir. Muitas dessas discussões, até jurídicas, às vezes eu vejo, existem as discussões saudáveis, de boa fé, mas existe muito, às vezes, aquela discussão que o que visa efetivamente é a preservação de um estado de coisas. Na verdade, o que não se quer é a transformação. Então fica, não, isso de alguma forma fere, às vezes não fere na França, não fere em Portugal, não fere nos Estados Unidos, não fere na Inglaterra, por que no Brasil fere? Então, quer dizer, fica se tentando, de alguma forma, evitar a todo custo que a sociedade se transforme. Eu acho esse um dos grandes problemas também. Sim. Existe uma elite, isso é inegável, e essa elite não deixa que a sociedade se transforme. Isso é o fato. E, a partir daí, a gente pode discutir uma série de coisas, mas há uma elite jurídica que não deixa que as coisas se transformem. Outro dia nós tivemos uma grande discussão, eu acho que foi muito significativa essa discussão que nós tivemos no Supremo entre dois ministros, com visões absolutamente antagônicas a respeito do que eles entendem seja a distribuição da justiça. E nós percebemos uma mobilização de uma certa parte da elite, uma mobilização muito forte. Queriam até tirar o ministro Joaquim Barbosa do Supremo, porque ele ousou falar alguma coisa que o presidente não admitia ouvir. Então, quer dizer, a gente precisa perceber quando o estado de coisas deve ser mantido e quando não deve. E nós precisamos perceber quando o jogo de interesses, formulado por alguns, faz com que as coisas não se transformem nesse país. Um dos grandes problemas assim que eu vejo, né, é que não vai sair das elites essa mudança, né? Eu acho assim que aqui no Brasil, por conta dessa cultura política, uma cultura política que além do patrimonialismo, né, existe uma cultura também que vem do período aí do surgimento do populismo, da época do Vargas, essa combinação de autoritarismo com populismo, né, e da política do clientelismo que vem decorrente disso tudo e que delegou os poderes para essas elites que governam, né? E anula a sociedade. E a sociedade se anulou, quer dizer, ela ficou numa condição de cidadania passiva, né? Teve momentos históricos importantes, assim, dos anos 70 para cá, principalmente dos anos 70 e 80, onde alguns movimentos sociais se colocaram de uma maneira muito forte, ou seja, a sociedade tem que estar presente, né? No Fora Collor, por exemplo, nós tínhamos a sociedade mobilizada, nos Iretajá, no movimento pela anistia. Então, o que está faltando é a sociedade, né? A sociedade fica perplexa, mas você não vê a mobilização da sociedade. Enquanto a sociedade... Pelo contrário, né? Quer dizer, continuam elegendo essas pessoas no cotidiano, como a gente está... A construção social da corrupção, tá? Ela é a reprodução desse modelo que boa parte da sociedade ainda produz, né? E essa sociedade está muito ausente. Existe, por exemplo, segmentos da sociedade que se articulam, se organizam e que tentam denunciar a corrupção, mas isso só pequenas elites que têm essa informação, como, por exemplo, Transparência Brasil, Voto Consciente, que você entra no site e você vê lá como que as coisas estão andando, como que a corrupção está sendo colocada, mas infelizmente ainda isso não casou.